O programa Viver é Melhor já está no ar. Sejam todos muito bem-vindos. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Hoje, dia 23 de dezembro, estamos às vésperas do Natal de Jesus, Natal permanente. A Legião da Boa Vontade, desde a sua fundação, todos os dias convida você, amigo telespectador, a exercitar o tempo todo, durante toda a sua vida, a fraternidade, a solidariedade, essa disposição em perdoar, em compartilhar. Tudo isso é tão forte no Natal e pode ser vivido o tempo todo. E nós estamos hoje, mais uma vez, nesta ambiência, reforçando o quanto é importante que tenhamos essa postura solidária, essa visão de resolver os problemas, não apenas de ficar alimentando os conflitos, de ficar criando mais problemas, mas de resolvê-los, acima de tudo, pela nossa prática do bem, pela vivência do amor fraterno. Sejam todos bem-vindos a esse programa que visa a saúde, e saúde que começa com essa base sólida dos nossos sentimentos equilibrados, da nossa alma em paz e do nosso corpo também muito cuidado com nossa atenção, com a disciplina, com os cuidados médicos. E hoje nós vamos falar sobre um cuidado necessário, especialmente nos dias atuais, um problema de saúde que vem afetando cada vez mais pessoas e as consequências dele são muito ruins na qualidade de vida, no rendimento. Vamos falar sobre dificuldade para dormir, insônia. A insônia tem se tornado cada vez mais frequente, mas será que você, amigo telespectador que nos assiste, tem dificuldade para dormir ou fica acordando à noite? Será que você já pode se considerar um insone? Será que tem características diferentes? Nós vamos responder tudo isso no programa hoje e você pode mandar as suas perguntas. Ligue para nós, desde já nosso telefone está à sua disposição. 0310 07 940, 0310 07 940 ou se preferir escrever, boavontade.com/TV, nosso portal na internet, onde você pode também registrar a sua audiência, a sua pergunta e mandar o seu nome, dos seus amigos e familiares para a corrente ecumênica de preces. Nesse Natal, especialmente nessa ambiência de Natal, nós pensamos tanto na nossa família, em unir as pessoas que nós amamos. Vamos fazer isso também pelas nossas preces. Vamos pedir por aqueles que fisicamente não estão perto, mas que estão no nosso coração e também recebem o nosso amor. Ligue e participe do momento ecumênico de oração aqui no programa Viver é Melhor. Mas quem vai responder hoje todas as nossas perguntas sobre insônia é o doutor Luciano. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutor. Muito obrigada por vir mais uma vez ao programa Viver é Melhor. Por favor, vamos nos sentar. Doutor Luciano Ribeiro Pinto Júnior, neurologista, atua no Instituto do Sono, em São Paulo, é especialista nesse assunto. Doutor, muito obrigada por vir ao nosso programa falar sobre esse tema. E é um assunto muito importante porque a gente tem visto a insônia aumentando e as pessoas sofrendo cada vez mais com isso. O senhor tem percebido a procura maior, conversando com as pessoas, a gravidade do problema mais intenso também, doutor? Eu acredito que sim. É claro que a situação hoje que nós vivemos, e principalmente nos grandes centros urbanos, né, como São Paulo, por exemplo, tem tudo, né, para desencadear todos esses problemas emocionais, o estresse. Então, a insônia também está dentro disso, né, dentro desse contexto, né? Todo mundo sabe que dormir é importante, mas o que significa o sono para o ser humano? O que acontece durante o nosso sono? Então, o sono ele é extremamente importante. Se a gente imaginar que 1/3, né, das nossas vidas nós passamos dormindo. Ou deveríamos passar. Ou deveríamos passar, né? Mas, de qualquer forma, 24 horas, 8 horas seria o tempo, né, tomado pelo sono. Então, só com isso a gente já vê a importância de dormir. E o organismo, ele funciona até de maneira um pouco diferente, tem funções que acontecem exatamente durante o sono e que durante a vigília nós não temos. Então, toda uma reposição de energia, nosso metabolismo, a parte imunológica, a parte de aprendizado, desenvolvimento, memória, tudo isso são funções muito intimamente ligadas ao sono de maneira geral. Então, dormir é extremamente importante. Se a gente imaginar, por exemplo, produção de alguns hormônios, como o hormônio do crescimento, acontece durante o sono. Então, a gente pode imaginar uma criança que não dorme, que não está dormindo bem, pode ter problemas de desenvolvimento. E há muitas outras doenças que já estão sendo relacionadas a uma maior intensidade ou a começar mais cedo por conta da falta de sono ou por não conseguir dormir. Sem dúvida. Tem muitos estudos hoje que eles pegam assim, por exemplo, crianças, adolescentes que dormem menos do que 6 horas, por exemplo. E vão ver o que acontece depois, o que aconteceu depois de 10, 15 anos. Então, a gente está vendo que na idade adulta, muitas vezes, dormir pouco é fator de risco
para doenças físicas, emocionais, mentais, problemas cardiovasculares, hipertensão arterial, risco de infarto do miocárdio, doenças endócrinas, obesidade, diabetes. Então, existe aí uma gama, né, de doenças onde a privação de sono, a falta de sono, é um fator de risco para o desenvolvimento dessas doenças. A gente sabe que o ideal, pelo menos é o conhecimento geral da população, de que nós deveríamos dormir 8 horas. Mas não é a realidade de grande parte da população. O que a gente poderia dizer, doutor, como mínimo, é o essencial que uma pessoa precisa dormir para conseguir trabalhar, para conseguir ter um rendimento adequado? Então, Camila, se você imaginar o seguinte, a gente fala assim, 8 horas nem pensar. Eu acho que isso aí, na população... Para poucos, é quase um luxo hoje em dia. Para poucos, né? Se a gente imaginasse assim, uma quantidade de sono que seria adequada, seria 7 horas de sono. Mas você sabe que um levantamento que foi feito lá no Instituto do Sono, em relação à população de São Paulo, a média, né, isso foi feito com exames de sono, né, no laboratório, a média da população de bons dormidores não dorme 6 horas de sono. Ou seja, está chegando perto de 6, não passa de 6 horas. Isso é a média. Se a gente imaginar assim, a grande maioria da população está dormindo por volta de 6 horas, nem passa para 7, nem para 8 horas. Claro que tem os extremos, mas por aqui a gente imagina que a nossa sociedade, vamos dizer, na cidade de São Paulo, é privada de sono. Quer dizer, está dormindo muito menos do que necessita. O nosso corpo se adapta a dormir menos ou não? As consequências vão aparecer? Vão aparecer. São esses estudos que mostram depois de alguns anos. Então, não é assim, bom, eu vou dormir então pouco que um dia eu vou estar acostumado a isso. Ou no fim de semana compensa? Também é melhor do que nada, mas também não é a mesma coisa. Não compensa, vamos dizer assim, uma privação de todos os dias da semana. A gente falou na segunda-feira, inclusive, aqui no programa, sobre o sono nos bebês. E a gente sabe que eles têm características diferentes, eles acordam com mais frequência. Qual que é o padrão do sono do adulto? O adulto não precisa mais dormir durante o dia. Só à noite já seria suficiente? Se a gente pegar, por exemplo, o sono de um bebê, de um recém-nascido, e depois a criança e para a idade adulta, é claro, o bebê, ele dorme praticamente... O dia inteiro. 24 horas. Ele acorda para comer e come para dormir, né? Sim. Então, ele vive nesse estado, que deve ser muito bom, né? E depois, quando chega na criança, vai havendo uma redução no tempo de sono, ainda se dorme à tarde, né? Sim. Isso vai... Na adolescência, ainda existe uma necessidade de uma quantidade um pouquinho maior de sono. Mas quando a gente chega na idade adulta, aí se estabelece aí as 7 horas de sono, mais ou menos. Agora, tem os dormidores curtos, né? Que são pessoas que realmente dormem pouco estão bem, assim. Acordam bem, estão bem durante o dia, e tem aqueles que necessitam de mais horas de sono. Às vezes 8, 10, 12 horas de sono por dia. Então, mas a média cai nos 7 horas. E quando chega na idade, no idoso, por exemplo, existe uma certa redução na quantidade de sono, mas é muito mais importante no idoso, muitas vezes, não é tanto a redução. O sono ele fica muito fragmentado. Então, a gente perde aquela sequência de dormir à noite, acordar durante o dia. O idoso, ele acaba cochilando durante o dia, aí chega à noite, ele não tem sono, então ele acorda, e o sono fica muito fragmentado, muito quebrado nas 24 horas. Esse é o grande problema do sono já no idoso. Na terceira idade. No próximo bloco, a gente vai falar um pouco sobre as pessoas que às vezes têm sono, mas não conseguem dormir, ou dormem e acordam rápido, ou simplesmente não têm sono. Nós vamos falar sobre insônia, quando é que isso é realmente um problema para a saúde. Nosso convidado é especialista no assunto e vai ajudar a gente a entender melhor essa situação. Você que tem perguntas, pode mandar, aproveite para tirar todas as suas dúvidas, 0310 07 940. Peço licença ao nosso convidado por um instante, porque nós vamos agora também refletir um pouco sobre a importância de, além de nós cuidarmos do nosso corpo, com o descanso, com o sono, com o lazer, com os momentos em família, nós precisamos também cuidar da nossa emoção, cuidar dos nossos sentimentos, especialmente em fim de ano. A gente sabe que as pessoas estão naquela correria, terminando o ano de trabalho, preparando o ano que vai começar, os compromissos com a família, férias de criança. A gente fica correndo, correndo, correndo e às vezes tem a sensação de que não vai dar conta de fazer tudo o que a gente precisa. E aí vem a frustração, começam a vir as brigas, as cobranças, a gente começa a pressionar as outras pessoas e todo mundo começa a sofrer os prejuízos. Então nós vamos conversar hoje sobre a importância de nós procurarmos também o silêncio da nossa alma, para a gente encontrar serenidade, encontrar um caminho de equilíbrio para conseguir lidar com todas essas pressões
que estão presentes no nosso dia a dia, para que a gente comece 2016 realmente com mais tranquilidade, com paz, com tranquilidade para tomar as nossas decisões. Vamos trazer então do livro Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no 2º volume, trechos de um subtítulo de autoria do jornalista Paiva Neto, em que ele fala sobre a necessidade de estarmos em silêncio, em meditação, em oração. São todos sinônimos. E aqui ele vai falar para a gente sobre como é que nós devemos fazer isso, mesmo em toda essa correria que nós estamos vivendo. Na página 125 encontramos o subtítulo Entrar no Silêncio, mesmo dentro da maior balbúrdia. Escreve o jornalista Paiva Neto. O mundo está por demais agitado. Não mais existem tantos refúgios como o Monte Olival. O desafio a vencer, apesar da balbúrdia moderna, é o de olharmos para dentro de nós mesmos, templo vivo do Deus vivo que somos, e nos rejubilarmos com as imensas fortunas que o conhecimento espiritual coloca à disposição de todos os que, conforme promessa do Cristo, se decidem a conhecer e viver a paz que o mundo não pode dar. Nós vamos continuar lendo esse subtítulo ao longo do programa, mas aqui nós já temos esse primeiro destaque para fazer, para refletirmos sobre ele. Nem sempre nós vamos conseguir nos refugiar em algum lugar mais tranquilo, em um lugar onde nós possamos ficar sem sermos incomodados. Então devemos voltar os nossos olhos para dentro de nós mesmos e conseguirmos, mesmo na sua casa cheia de gente, mesmo no ambiente de trabalho, parar um pouco, tranquilizar a nossa alma e fortalecer esse conhecimento espiritual que nos ajuda a entender melhor os desafios, a tomar soluções mais corretas, que sejam mais duradouras, que realmente resolvam os nossos problemas e assim, com certeza, até a nossa saúde vai ficar melhor também. Hoje, ao longo do nosso programa, nós vamos continuar refletindo sobre a necessidade de mantermos este hábito de meditar, de entrar em silêncio, de orar. E você sabe que aqui de hora em hora nós fazemos a nossa prece. Por isso, ligue e participe também desse momento ecumênico de fortalecimento. Ligue 0310 07 940. A gente volta já já.